Nosso primeiro convidado aqui a colaborar será o companheiro Bruno Rocha, ele que até pouco tempo atrás, inclusive, estava presidindo um dos sindicatos mais importantes da luta dos trabalhadores da educação no Ceará, que é o Sindicato ADUFS, Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará. Bruno, boa tarde. Gostaríamos que você pudesse apresentar para a gente um pouquinho o que está representando este arcabouço fiscal e quais são as preocupações que as lideranças sindicais, inclusive hoje aqui no aeroporto, abordando os deputados federais para poder dialogar, para poder pressionar, para que haja uma votação de arcabouço fiscal sem prejuízo ao serviço e servidores públicos. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo, Queria dizer que eu ainda até o dia 31 ainda sou presidente da ADUFS, então já ir convidando os colegas, as representações sindicais, a no dia 1º estarem no sindicato ADUFS, para que a gente possa fazer a nossa transição, fazer a passagem de bastão aí para a nova diretoria, na posse da nova diretoria da ADUFS. Mas em relação ao arcabouço fiscal, as nossas preocupações são muitas, né? Na verdade, toda vez que se pensa em controle de gastos, parece que o único caminho, a única direção que os governos têm é de atacar o serviço público, ou seja, aquele serviço que atinge diretamente a população, o serviço de assistência social, o serviço de educação, saúde e os serviços do judiciário. Então, esses serviços que são fundamentais para diminuir as desigualdades e para manter o Estado funcionando e dando atenção a quem mais precisa. Então, nesse sentido, a proposta que aparece agora, depois do envio do governo do arcabouço fiscal, a proposta ela foi adicionada já pelo Congresso, esse Congresso retrógrado, esse Congresso que é muito conservador e extremamente contrário ao serviço público. Esse Congresso acaba de colocar na proposta os gatilhos, e quando eles pensam nos gatilhos, a primeira coisa que eles pensam no serviço público, na educação, na saúde. Como é que isso vai afetar diretamente todo cidadão brasileiro? Primeiro, é o fato de que inviabiliza concursos públicos, ou seja, a expansão do serviço para a população. Segundo, impede a valorização do servidor, ou seja, não permite aumento salarial, sendo que toda a categoria do Serviço Público Federal está com defasagem salarial, mesmo com a recomposição emergencial que foi aprovada esse ano. As perdas são de quase 40% no contexto do Serviço Público Federal. E aí você vai adiante. Não tem concurso, não tem aumento salarial, não tem valorização do serviço público, precarizando o serviço que chega à sociedade. Mas, para além, nós que somos da educação, entendemos ainda que essa precarização impede o acesso à educação básica, o acesso à educação superior nas universidades que nós representamos, mas também busca tirar recursos dos fundos que foram tão amplamente motivo de luta dos professores e professoras do Brasil, que é o Fundeb e o Fundef. São fundos que foram constituídos para melhorar a qualidade do ensino e o acesso da educação a todos os filhos da classe trabalhadora. Então, essas preocupações são tão graves que nos levam a novamente nos mobilizarmos, entendendo que essas alterações são uma parte da reforma administrativa que nós derrotamos no governo anterior e que agora são colocadas de uma forma mascarada dentro desse arcabouço fiscal. O controle de gastos do governo sempre é algo que é importante, mas esse controle de gastos não pode ser em detrimento do serviço público prestado à sociedade, em detrimento daquilo que a gente precisa prover, que o Estado brasileiro precisa prover à sociedade brasileira. Então, somos contra o arcabouço fiscal nesses termos, precisamos ter a retirada dos servidores públicos, a retirada desses fundos de educação, dessas regras de gatilho, e nós vamos lutar até o último minuto por isso, na defesa das nossas categorias, na defesa do serviço público brasileiro. O serviço público não pode pagar essa conta mais uma vez.